Já. Gostaríamos de meditar hoje num texto muito conhecido, porém de raríssima instrução da Palavra de Deus, que está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E é claro que a gente gostaria de pensar desde do capítulo 1, mas vamos nos ater aos poucos minutos que temos para entendermos. E eu quero meditar do capítulo 2, de 12 até o 18. Diz assim o 12º. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ao longo da história, quando o pecado entrou no mundo, nós ficamos perdidos, porque ao sermos expulsos do Éden, começamos a vagar pelo mundo, e mesmo lá em Gênesis, Deus já prometia a nossa redenção. E começou através da aliança com Abraão, naquele tempo em que o Senhor foi buscar o seu povo através de fazer uma aliança com Abraão. Porém, nós hoje, nós que éramos considerados gentios, não conhecíamos essa aliança. E a história vem dizendo que o nosso povo, que o povo de Deus, caminhou por um caminho de escravidão, desde a escravidão no Egito até os dias de Jesus Cristo, quando estava sob o domínio de Roma. Bom, entre tudo isso, o que despertava nesse povo? Despertava uma coisa chamada esperança. Todos tinham a esperança de que o Redentor viesse e tirasse de cima de todos eles não apenas o jugo de uma nação sobre eles, mas que os libertasse para que eles pudessem, de uma forma clara, cultuar o seu Deus. E isso está muito claro no texto de Isaías 51, 1 e 2, quando ele diz que o Senhor visitaria aqueles e consolaria a todos. Agora, o que é a esperança? O que nós temos, como nós classificamos a esperança? A esperança é aquilo que nós temos de maior guardado dentro do nosso coração, que permita que resolva um problema que nos aflige. Para ser mais específico, hoje, nesse momento de pandemia, todos nós anseiamos por uma coisa simples, uma vacina que nos livre da Covid. Nós temos preocupações porque não conseguimos conviver com os nossos familiares, nós não temos convívio social, somos obrigados a uma rotina que nós não conhecíamos e tratamos com um inimigo que é desconhecido. Todos nós queremos o quê? Uma vacina, nós queremos a cura. E eu até aproveito para quando eu vejo a necessidade da gente ter o convívio social. Há menos de um mês eu perdi um dos meus melhores amigos, presbítero Paulo Fonseca, da nossa igreja, um exemplo de caráter, um homem de Deus, e eu não pude ir ao enterro dele, porque foi vedado. Ele não morreu de Covid, mas dado todos esses processos de higienização e de cuidado, foi permitido apenas à família, por pouco tempo, ter alguns momentos com ele. Ontem, nós tivemos a notícia que o seu Jairo, que é considerado, o presbítero Jairo, que é considerado nosso pai adotivo, teve uma queda e fraturou o fêmur e está no hospital, já foi operado, já está no apartamento, mas nós não podemos visitá-lo. Então, onde foi que hoje, nossa esperança é em quê? Que nós tenhamos a cura para tudo isso, para que nós possamos ter uma vida social. Agora, vamos à preocupação de Deus conosco. Quando Deus se preocupou conosco,
Ele estava preocupado não só com todos esses aspectos da vida humana, mas muito mais com o aspecto da vida eterna. E através de Cristo Jesus, ele começa todo o seu processo de resgate daquilo que lhe pertence, da humanidade, do cosmos, do mundo que ele fez. E aí a gente começa com uma mensagem tão consoladora que diz assim: mas agora, em Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ora, não há coisa melhor, não há coisa maior do que o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, para nos resgatar, para pagar com o preço do seu sangue, para pagar com o preço da sua vida, o nosso resgate. Então esse é o motivo da nossa esperança, esse é o motivo da nossa maior esperança, porque Jesus Cristo veio e fez todos os sacrifícios. E às vezes eu fico muito preocupado. Aqui em Goiás tem uma cidade chamada Trindade e tem uma romaria do Divino Pai Eterno. E há pessoas que caminham quilômetros para pagar a promessa para o Divino Pai Eterno. Da mesma forma que lá em São Paulo tem a caminhada lá para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que uns vão até de joelhos, e eu fico pensando, para que tudo isso? Todos os sacrifícios foram pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, cabe a nós entendermos e termos a convicção e a alegria, porque Jesus Cristo, no versículo seguinte, o 2,15, diz: aboliu na sua carne a lei e os mandamentos, as ordenanças, para que dos dois em si mesmo criasse um novo homem, fazendo a paz. Ora, o mundo vive em guerra. E todos celebraram o fim da Primeira Guerra Mundial. Celebraram da mesma forma o fim da Segunda Guerra. Quando caiu o Muro de Berlim, houve uma comemoração que era o fim do comunismo e que os irmãos todos os alemães poderiam se abraçar como não faziam há muito tempo. Essa paz não teve nenhuma duração. Hoje, nós assistimos refugiados que vêm de todos os países à busca de nova vida serem devolvidos ao mar. Muitos morrem nos navios, outros são jogados ao mar e os países não abrem as suas fronteiras para receber. Qual é a garantia que essas pessoas têm? Não tem garantia nenhuma, porque a garantia única que nós temos é em Jesus Cristo, porque Ele veio e estabeleceu a paz e nos deu a garantia da vida eterna. O que Ele fez mais conosco? Reconciliar-se ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Isso está no 2,16. Quando Jesus Cristo quebrou, as correias que nos prendiam ao pecado, com a sua morte, Ele nos libertou e restabeleceu com o Pai o nosso vínculo de amizade, então quebrado pelo pecado. Ora, nós temos que nos aproximar a cada dia, porque a nossa amizade com Deus está feita através da ponte que Cristo criou, através do sacrifício da cruz. Ele restabeleceu a nossa amizade. E mais, tem coisas tão engraçadas. No 2,17 diz assim: vindo evangelizou a paz a vós que estáveis longe e a paz a que estavam perto. Ora, essa paz que todo mundo busca, Jesus Cristo já havia estabelecido para todos, para o seu povo. Por Ele, e vamos mais à frente, porque por Ele temos acesso ao Pai em um só Espírito. Além de quebrar a inimizade, Ele permitiu de imediato o nosso acesso direto ao Pai, quebrando todas aquelas dificuldades existentes. E eu fico muito comovido quando, claro que não só com a morte de Jesus, o sacrifício vicário, mas muito mais pelos símbolos que foram desfeitos, como o véu do templo se rasgar de cima a baixo. É um exemplo claro de que nós não precisamos mais pagar penitências, que nós não precisamos mais sacrifícios, que nós não precisamos sacrificar animais e muito menos sacrificar qualquer coisa que tenha nesse mundo. A única coisa que nós temos que sacrificar é o pecado e sermos escravos em Cristo para obedecê-lo a cada dia. Caminhando um pouco já para o final, eu gostaria de que nós pensássemos assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus. 2,19. Uma das coisas que mais nos preocupa hoje é família. Nós sofremos pelos nossos. Nós ficamos preocupados por aqueles que já têm a idade avançada. No caso da minha família, nós todos já praticamente somos
grupo de risco. Então, além disso, nós reunimos ainda um componente legal, que é a hipertensão, e todos nós estamos nos cercando de cuidados, e a nossa preocupação é com a nossa família, essa família que nós conhecemos. Agora, imagine toda a preocupação de Deus com a família que Ele fez, a família dos seus filhos, da sua obra, da sua criação. E quando eu vejo o texto dizendo que nós já não somos estrangeiros, nem peregrinos, nós não caminhamos mais pelo mundo sem rumo, nós não temos mais um deserto para atravessar, nós temos sim um caminho seguro, definido, para fazermos parte e compartilharmos da família de Deus. Eu gostaria de fechar, que o momento é muito curto, dizendo o seguinte: pelo sacrifício de Cristo temos hoje a garantia da sua aliança, está no 2,13. Aquela aliança feita com Abraão hoje nos inclui, estamos dentro, porque Jesus Cristo veio e restabeleceu a paz e nos incluiu na aliança do Senhor através do seu sacrifício vicário. Nós temos Deus por nós, que se preocupou a vida toda, o tempo todo, no plano de salvação, em resgatar-nos, em ir buscar-nos, mesmo contra a nossa vontade, mesmo contra a nossa vontade pecaminosa, mas o Senhor foi e através de Jesus Cristo venceu o mal, nos libertando da escravidão do pecado. Estamos perto de Deus, 2,13. Foi restabelecida a paz, temos vínculos diretos com Ele. Somos amigos de Deus pela derrubada do muro da inimizade. No 2,14 diz que, vindo Jesus, derrubou o muro que nos separava de Deus, restabelecendo a nossa amizade. Então hoje nós, além de filhos, criaturas, nós somos amigos de Deus. Depois nós somos reconciliados em um só corpo por intermédio da cruz de Cristo, está no 2,16. Ora, essa reconciliação é uma das maiores graças que nós recebemos do sacrifício vicário de Cristo. A reconciliação com Deus. E a gente tem muito cuidado das nossas famílias. Nossas famílias são grandes e há sempre divergências entre irmãos, primos, cunhados, concunhados, nora, genro, sogro, avô, avó. E há sempre alguém que procura restabelecer essa paz. Por quê? Porque a briga não é boa. Agora imagina uma briga com Deus. Nós não teríamos esperança nenhuma se nós continuássemos a brigar com Deus. Jesus Cristo vem, restabelece toda essa paz através do seu sacrifício na cruz e nos deixa amigos de novo, evangelizados e amigos de Deus. E mais, evangelho com o evangelho da paz de Cristo. E ele diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E aí está selada a nossa alegria e a nossa esperança. E uma coisa tão legal que a gente quase não leva em consideração: temos acesso ao Pai. Irmãos, a gente precisa pensar, o que é ter acesso ao Pai? Ter acesso ao Pai é você poder se comunicar com o que há de maior, com aquele que era, é e será, com aquele que já existia, com aquele que sempre existiu. Você poder se dirigir a Ele através da mediação de Cristo Jesus. Não conheço bênção maior que essa. Não somos mais estrangeiros, mas sim família de Deus. E quando eu gosto desse texto que diz que nós somos família de Deus, porque isso inclui a tua família, a minha família, a nossa família, todos aqueles resgatados por Cristo fazem parte da família de Deus. E uma das alegrias que diz desse texto, na parte do 2, 18, 19, ele vai dizer que nós somos concidadãos, ou seja, nós somos cidadãos iguais àqueles remidos por Cristo. E essa é uma coisa que nos caracteriza e nos dá a alegria de professarmos o Evangelho de Cristo. Eu gostaria, finalizando, dizer para todos que a pandemia, nós não sabemos se vai passar, se não vai passar. Mas o sacrifício de Cristo, esse nós sabemos, é eterno, é eficaz, é completo e é o que renova as nossas esperanças. É claro que nós queremos uma vacina. É claro que nós oramos por todos aqueles que pesquisam. Oramos pelos governantes, mesmo com os seus erros, mas o Senhor nos manda por eles orar e assim nós fazemos. Mas com todos os erros, nós queremos que eles consigam a vacina, que eles consigam o tratamento para aqueles que sofrem, que choram, que têm suas famílias subtraídas. Mas, acima de tudo,
a gente tem que dizer para todos eles: procurem a vacina, mas eu tenho para você a vacina da vida eterna em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa alegria, nosso consolo e o nosso conforto. Amém.